Olá, meu nome é Pedro Soares e eu estou aqui para apresentar a quarta entrega do pré-projeto da nossa disciplina de termodinâmica. Eu queria começar corrigindo alguns pontos das entregas anteriores, e o primeiro desses pontos é a condição da capacidade de refrigeração e na potência do compressor. Não é a mesma condição, pois o evaporador não realiza trabalho e o compressor não realiza troca de calor. Nós estamos considerando que o compressor age como um processo adiabático. O que nós consideramos ao resolver a equação da primeira lei? Primeiramente, é um regime permanente. Então, nos dois casos, o dE e o dt vai ser zero e o fluxo de massa de entrada e de saída vai ser igual. Também nos dois casos, nós estamos desprezando a variação de temperatura de energia cinética e de energia potencial. E no caso do evaporador, não há trabalho, então o W vai ser igual a zero. Já no caso do compressor, há trabalho, então nós teremos o W, mas não teremos o Q, que é a troca de calor, porque é um processo adiabático, diferente do evaporador. Por isso as fórmulas ficam assim, com o fluxo de massa multiplicado pela diferença de entalpias nos pontos. Outro ponto a ser corrigido seria explicar melhor a diferença de cada processo no sistema em relação de Carnot, que diz que acontece cada processo como ocorre no processo real. No ciclo de Carnot, temos a expansão geotérmica do ponto 4 ao ponto 1 dentro do evaporador. Do ponto 1 até o ponto 2 vai ocorrer uma compressão adiabática, resultando do aumento de temperatura. No ponto 2 ao ponto 3 a fluida é comprimida em um processo isotérmico. E por último, ele está com expansão adiabática no tubo capilar do ponto 3 ao ponto 4, retornando ao estado original. Já no ciclo de refrigeração real, nós temos os processos de compressão do compressor do ponto 1 até o 2, onde ele vai entrar, aumentar a temperatura, depois ele vai passar pelo condensador, onde vai se condensar e ficar em estado líquido. Por último, no tubo capilar, onde ele vai abaixar consideravelmente a pressão e a temperatura depois de passar por ele, e vai para o evaporador, que vai realizar toda a troca de calor com o ambiente interno da geladeira, retirando o calor e retornando ao compressor após isso. Tendo o ciclo de Carnot, ele vai ter um rendimento muito maior porque ele faz diversas considerações que consideram todo o sistema como ideal, e isso não é condizente com a realidade. Por isso ele sempre vai ser muito mais eficiente do que o ciclo de refrigeração real. Agora, já partindo para os pontos propostos na entrega número 4, para o processo de compressão, assuma que o gás é ideal com calor específico constante e estime a entropia na saída do compressor com base na entropia de entrada e sem considerar o processo adiabático. Vamos lá. Primeiro partiremos dessa equação aqui de cima. Ela surge da segunda lei da termodinâmica e envolve esses seguintes parâmetros. O CP0, que é o calor específico, a pressão constante, o Ln, T2 sobre T1, que é o logaritmo natural da divisão dessas temperaturas. O RL é uma constante dos gases ideais. P2 a pressão de saída do compressor, P1 a pressão de entrada. E o S1 é a entropia de entrada que nós calculamos lá na primeira entrega. Com todos esses dados em mãos, conseguimos calcular o S2, que é a entropia de saída, que dá esse valor. Utilizando S, nós obtivemos os valores parecidos para a entropia, utilizando outros parâmetros. E a gente pode perceber que a entropia calculada utilizando essa fórmula é bem próxima a essa. Apesar de ser um pouco maior, a diferença não é tão grande. Segundo ponto, calcular o rendimento isentrópico do compressor e responder se é razoável admitir entropia constante ao longo do processo de compressão ou não. O rendimento isentrópico é dado da seguinte forma. A potência isentrópica sobre a potência real do compressor. A potência isentrópica, nesse caso, é a potência que nós calculamos utilizando as entalpias e o fluxo de massa na entrega anterior. E a potência real é dada pelo catálogo do fabricante. Nós obtivemos esse rendimento de aproximadamente 49,48%. Aí embaixo eu utilizei como potência isentrópica aquela potência PV calculada há duas entregas atrás. E o rendimento deu um pouquinho maior, 56,26%. Pode-se admitir a entropia constante? Pode sim, porque o valor da entropia no ponto 2, que foi calculado anteriormente, no slide anterior, ele é bem próximo do valor do ponto 1. E quando nós consideramos o processo constante, isentrópico, pode-se fazer diversas considerações que vai nos permitir realizar diversos cálculos. Esses cálculos que estão presentes desde o começo. Se nós não tivéssemos admitido a entropia como constante no processo de compressão,
muitos dos cálculos que fizemos durante essas entregas não seria possível. Aqui, escreva a equação da segunda lei para os volumes de controle de cada componente do seu sistema. A equação da segunda lei, começamos por essa, d sobre dt igual a sigma q sobre t mais entropia gerada mais a somatória da fluxo de massa de entrada com a entropia de entrada menos a somatória do fluxo de massa de saída com a entropia de saída. No compressor, faremos as seguintes considerações. O sistema está em regime permanente, no caso todos os quatro vão estar em regime permanente, ou seja, o ds sobre dt vai ser igual a zero e o fluxo de massa vai ser igual na entrada e na saída. Ainda no compressor, estamos considerando o processo adiabático, então não teremos troca de calor, portanto o Q sobre T vai ser igual a zero. E a gente chega nessa equação de entropia gerada igual a fluxo de massa de entropia de entrada menos a de saída. No condensador, o processo ele não é adiabático, ele ocorre essa troca de calor. Então a equação vai se dar com esse parâmetro a mais. Na válvula de expansão, ele não vai ter troca de calor e também não vai ter entropia gerada, porque assume-se que é um processo reversível no caso. E a equação vai se dar apenas no final como essa entropia de saída igual a entropia de entrada. Agora no evaporador, é semelhante ao condensador, porém a troca de calor vai estar em um sentido oposto, porque no condensador ele vai estar trocando calor com o ambiente, né? E no evaporador ele vai estar recebendo esse calor. Nesse próximo ponto, nós calcularemos o COP de Carnot, o COP através da primeira e segunda lei e compararemos com o COP fornecido. A gente faz essa divisão entre o COP e o COP de Carnot e comparar o resultado com o rendimento de outras máquinas. O COP de Carnot e o COP através da primeira e segunda lei haviam sido calculados na entrega anterior. Estão aqui. E o COP do catálogo está aqui embaixo, 1,27. A comparação com o COP de Carnot aqui, eu dividi tanto o COP pela primeira e segunda lei quanto o COP do catálogo e obtivemos esses dois rendimentos. Os motores de combustão interna geralmente apresentam rendimento em torno de 30% e as termoelétricas apresentam aproximadamente entre 30% e 50%. Fazendo essa comparação, nós podemos perceber que o sistema de refrigeração ele possui um rendimento até que bastante alto, dependendo da máquina térmica que está sendo comparada. O COP de Carnot ele vai apresentar um rendimento muito maior, justamente por considerar o funcionamento em condições ideais, o que não acontece na realidade, assim como foi explicado lá no ciclo de Carnot. O COP obtido pela primeira e segunda lei ele vai apresentar um rendimento ainda maior do que o do catálogo, porém menor que o de Carnot, pois ele já faz umas considerações um pouco mais realistas. Mas é apenas o COP do catálogo que vai realmente considerar todas as perdas e todos os detalhes para apresentar a eficiência e o rendimento mais próximo possível da realidade. Aqui como conclusão, eu separei essa tabela, feita no Google Planilhas, mostrando alguns valores encontrados analiticamente e os valores catalogados respectivos para esses valores encontrados. É possível perceber uma discrepância muito grande. Alguns valores são maiores, outros menores. Alguns nem tão discrepantes assim, outros mais gritantes. Porém, é necessário a gente ter em mente sempre que foi feita uma quantidade muito alta de considerações durante toda essa entrega. Tanto considerações de processos, como por exemplo no compressor, onde diversas vezes foi tido como processo isentrópico, também como perdas que foram desconsideradas, como perdas mecânicas, entre os mancais, resistências internas que dificultam o processo, condições de lubrificação, possível desgaste dos materiais. Todas essas perdas são valores em que o fabricante vai aumentar o valor catalogado para poder suprir essas perdas. Além disso, teve questão de arredondamentos, o próprio software ES também realiza arredondamentos. Tudo isso entra na conta dessa discrepância entre os valores. Concluindo esse projeto de engenharia reversa em uma máquina térmica, eu acredito que foi muito benéfico para todos os discentes, pois nós podemos pegar todas essas ferramentas que a termodinâmica nos proporciona e aplicar numa máquina real, vendo como funcionam todos os processos, desde o sistema inteiro até os processos internos do compressor. Muito obrigado pela atenção. Finalizo aqui o meu trabalho.